A Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal está de olho nos candidatos que vão disputar o pleito este ano, hein? A atuação contribui com o andamento e lisura do processo. Nessa entrevista com a repórter Jéssica Cruz, o procurador Leonardo Martinelli detalhou a fiscalização e também as impugnações realizadas aqui em Sergipe. Num país democrático, a eleição é um dos caminhos que dá voz, poder de fala ao povo, ao cidadão. A nossa eleição, primeiro turno, acontece no dia 2 de outubro. E até lá, muitos processos precisam acontecer e são fundamentais para essa escolha, a escolha dos candidatos. Sobre eleições, eu converso agora com o procurador eleitoral do Ministério Público Federal, Leonardo Martinelli, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade. Que é isso, eu que agradeço, Jéssica, estou aqui à disposição para falar sobre esse processo eleitoral que já está em curso. Aliás, já está em curso, campanha acontecendo em vários meios, nos veículos tradicionais de comunicação também, como TV e rádio. Finalizado o prazo das convenções partidárias, teve início o prazo para os registros de candidatura, cujo prazo se encerrou no dia 15 de agosto. E, a partir do dia 16 de agosto, teve início o período para a veiculação da propaganda eleitoral, que, na verdade, é o momento que ora vivenciamos. E, a partir de então, é que os candidatos poderão fazer as suas propagandas, veicular as suas peças publicitárias com um pedido explícito de voto. Exigência que não poderia ser formulada antes desse período. Existe muito temor ainda com relação às fake news nessas eleições de agora, de 2022? O TSE tem dado soluções, tem sido muito duro no que se refere a coibir os abusos com a veiculação das fake news, também chamadas de desinformação. E o papel do Ministério Público Federal é uma fiscalização também que acontece com relação a essas ações dos candidatos e outras? É dever constitucional, é função constitucional do Ministério Público, enquanto defensor da ordem jurídica, fiscalizar o processo eleitoral. Mas a fiscalização do processo eleitoral não deve ser exercida única e tão somente pelo Ministério Público. Além dos partidos políticos e dos candidatos, que são grandes protagonistas no processo eleitoral, a fiscalização do processo eleitoral também deve ser exercida pela sociedade civil, pois é a sociedade civil a principal protagonista do processo eleitoral. Diante do nosso calendário de registro de candidatura, o Ministério Público Federal já ajuizou ações de impugnação? Apresentamos algumas impugnações, sim. O que nós temos notado, dentre as impugnações aos registros de candidatura que formulamos, identificamos algumas situações em que a inelegibilidade do candidato era evidente, era patente. E nessas situações, nós formulamos um pedido liminar, certo? Para que o candidato ficasse impedido de receber recursos e ficasse também impedido de participar da propaganda na rádio e na televisão. Foi uma medida excepcional? Sim. Foi uma medida drástica? Sim. Mas essa excepcionalidade decorreu do caráter evidente da inelegibilidade que identificamos. Não foi uma providência que pedimos em todas as impugnações, até mesmo porque nós não podemos banalizar esse tipo de providência judicial. Restringimos essa providência apenas a situações pontuais para evitar que que a população acabe não sendo ludibriada por eventuais candidaturas que seriam, vamos assim dizer, desde o início infrutíferas.
Aliás, falando sobre pontos positivos das eleições, né? Porque nós temos um processo eleitoral agora que envolve muito mais a participação de jovens, de mulheres, idosos. Isso tudo é muito importante para a nossa democracia, né? Uma das preocupações do Ministério Público Eleitoral nessas últimas eleições tem sido em garantir a efetiva participação da mulher, a chamada cota de gênero, certo? E com o propósito de garantir essa participação efetiva, certo? Nós temos, uma das nossas preocupações é coibir a chamada fraude à cota de gênero, que infelizmente ainda é recorrente. Aliás, além da cota de gênero, nós temos também que ter a participação dos negros também, Sim. né? Houve algo diferenciado nesse sentido? Sim, houve. Na verdade, uma das novidades para esse processo eleitoral é também o fomento à participação dos negros. De que maneira? Garantindo o repasse de recursos e o tempo de propaganda eleitoral proporcionais à quantidade de candidatos negros registrados. Perfeito. Quase chegando ao fim da nossa entrevista, queria que o senhor deixasse uma palavra para o eleitor, a eleitora que está nos assistindo nesse momento, aliás, até com relação às denúncias que podem ser feitas pela própria população, não é isso? É necessária a participação e o maior envolvimento da sociedade civil no processo eleitoral. E de que maneira a sociedade civil pode participar do processo eleitoral? Havendo indícios de qualquer tipo de ilícito eleitoral, comunicando aos órgãos competentes. Da parte do Ministério Público Eleitoral, nós temos a sala de atendimento ao cidadão, através da qual os cidadãos poderão formular qualquer tipo de denúncia. E além da sala de atendimento ao cidadão, no âmbito da Justiça Eleitoral, nós temos o Pardal, que é um sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral, um sistema desenvolvido pelo TSE, que permite, por exemplo, que o cidadão baixe esse aplicativo em seu celular e, pelo próprio celular, formule essa denúncia à Justiça Eleitoral. Esses são os dois principais meios de comunicação, canais de comunicação para denunciar eventuais ilícitos eleitorais, eventuais abusos, certo? E qualquer outro tipo de ato que de alguma maneira comprometa a lisura do processo eleitoral e impeça que a vontade popular prevaleça. Leonardo Martinelli, procurador eleitoral do Ministério Público Federal, muito obrigada, então, pela sua participação em entrevista. Eu que agradeço e, como falei no início, fico à disposição. Voltamos ao estúdio.